Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padramic FS e hoje eu quero falar para você um pouco sobre atualização de script em massa, tá? Vamos supor que você tem uma quantidade enorme lá de script de atualização, por exemplo, de estrutura de banco para poder fazer a atualização do seu sistema, porém você quer fazer o seguinte, que se por acaso você criar uma tabela, criar outra tabela, criar um campo, criar alguma coisa e der algum erro lá na tabela número 10, por exemplo, que você está criando, você quer que todo o restante do script seja cancelado, tá? Só que se a gente não tomar cuidado, os comandos que você fez antes desse que deu problema, eles vão ser comitados automaticamente. E isso se deve ao fato de um parâmetro, que hoje eu quero mostrar a utilização desse parâmetro para vocês. Como que a gente faz então para caso alguma tabela dê erro, você cancele todo o restante que foi criado, beleza? É diferente de criação de registro. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Bom, vocês já devem ter me visto falar aqui o seguinte, que tudo no Firebird exige transação em aberto, com exceção de generator, tá? Então, se você vai inserir um registro, ele abre uma transação. Se você vai fazer um select, ele abre uma transação. E aí você precisa encerrar essa transação com commit ou rollback, tá? Mas se tudo depende de criação de transação, por que quando eu crio uma tabela, essa tabela já está disponível para fazer select, para fazer update, e mesmo que eu cancele a transação, essa tabela continua lá? Então, olha só, isso se dá ao fato de que existe um parâmetro que é definido automaticamente, já por padrão, ele fica ativo, tá? E esse parâmetro é responsável por autocomitar a criação de qualquer script de manipulação de estrutura do banco de dados. Então, se você vai fazer um create table, um alter table, uma criação de procedure, uma alteração de procedure, trigger, enfim, tudo que se refere a DDL, que é alteração de estrutura e não de dados, você tem esse parâmetro ativo automaticamente, que é o AutoDDL on, beleza? Esse AutoDDL, quando ele está ligado, ou seja, quando está on, ele vai autocomitar tudo que for referente à estrutura de dados, para que ele fique disponível para inserção, atualização, deleção, assim que você roda, sem precisar comitar a transação. Então, esse parâmetro por padrão vem ativo. Então, quando você estiver rodando uma atualização de N tabelas, e se a última lá der erro na hora de criar, você não tem como reverter tudo isso, ou você teria que criar um script de deleção, de drop das coisas que você já fez, para que você volte a versão no ponto em que estava, tá? Isso te custa tempo de desenvolvimento, isso custa tempo da pessoa que está atualizando lá para reverter a situação, para rodar o script de reversão, beleza? Então, se você simplesmente alterar esse parâmetro para off, aí você não vai precisar ficar revertendo, dando drop em tudo, desfazendo alteração de campo, se mudou um campo de tipo de dados, de integer para big int, você quer voltar ele para integer, porque você vai ter que rodar de novo esse script de atualização quando ele estiver correto, quando ele estiver corrigido. Beleza? Então, como que a gente faz? Deixa eu demonstrar aqui na tela para vocês como que a gente faz aqui para a gente poder utilizar ou não esse parâmetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou conectar com o ISQL, certo? Por quê? Porque o ISQL ele vai me permitir usar esse AutoDDL para off, sem problema nenhum, tá? Como o IBExpert faz algumas coisas automaticamente, então eu preferi vir aqui no ISQL para ter certeza de que não vai ter intervenção do IBExpert, beleza? Então, eu vou colocar aqui, connect 127.0.0.1/3030, que é minha porta, exemplo, que é o meu alias, beleza? User, sysdba e password master key, certo? Ponto e vírgula aqui, conectou. Select, asterisco from atendimento, tá? Deixa eu colocar aqui, é só assim, first 1, beleza? Asterisco from atendimento, ponto e vírgula, beleza, retornou o registro, então eu conectei com sucesso na minha base. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui, set AutoDDL para off, beleza? Ponto e vírgula aqui e dou um enter. O que vai acontecer? Daqui para frente, toda a estrutura que eu fizer alteração aqui, ele não vai comitar automaticamente. Significa o quê? Que se eu fizer um create de uma tabela, ela ainda não vai estar acessível, beleza? Então, olha só, vou colocar aqui, create table, certo? De nome teste, abro parênteses aqui, campo A do tipo integer, beleza? É uma tabela com um campo só. Enter aqui e pronto. A tabela já está criada, porém não está comitada, beleza? Não comitei a transação. Ou seja, se eu fizer aqui, select asterisco from teste, ponto e vírgula, eu não consigo encontrar essa tabela. Ele fala que essa tabela não existe. Vou fazer assim, commit, beleza? Ponto e vírgula aqui, enter. E agora eu vou fazer o mesmo select, select asterisco from teste, enter. E agora ele não me retorna erro de tabela desconhecida, que significa que a tabela existe, porém não tem dados ali dentro.
insert into teste, abre e fecha parênteses aqui, eu vou colocar o quê? Values, né? No valor 1, 2, 3. Ponto e vírgula aqui e enter. Select asterisco from teste, ponto e vírgula, e aí a gente consegue retornar a nossa informação, beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó, rollback aqui, para ele poder remover essa informação que eu acabei de colocar, certo? Opa, ficou errado aqui, ó, rollback com 2 L's, beleza? Ponto e vírgula, aí agora sim, select asterisco from teste, ponto e vírgula, enter, não tem informação nenhuma ali mais. Vou fazer um drop aqui nessa tabela do seguinte, ó, drop table teste, ponto e vírgula, enter, beleza? Então, fiz o drop aqui e a minha transação está em aberto, beleza? Quer dizer o quê? Que se eu der um rollback, a minha tabela vai voltar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, rollback, ponto e vírgula, deixa eu ver se está certo, tá? Vamos dar um enter aqui, ó, e vamos fazer um select na minha tabela teste para ver se ele vai encontrar essa tabela lá, beleza? Então, select, asterisco, from, teste, ponto e vírgula, enter, ele encontrou a tabela, beleza? Então o drop foi anulado. Vou fazer aqui de novo, drop table teste, ponto e vírgula, e aí agora eu vou dar um commit, beleza? Enter aqui, e se eu fizer o select, asterisco from teste, ponto e vírgula, eu já não encontro mais essa tabela, beleza? Então olha só, perceba que o nosso DDL, a nossa criação de estrutura, ela depende do commit para poder ser encontrado, beleza? Isso significa que eu posso enfileirar uma cacetada de criação de tabela, de alteração de campo, de um monte de coisa, e daí se por acaso alguma criação de tabela, estrutura, der algum erro por algum motivo, você consegue simplesmente dar um rollback e reverter a atualização inteira, beleza? Isso é fenomenal, porque você não tem o trabalho de ficar fazendo o script inverso, de voltar o campo para o tipo de dados que era, que às vezes você nem consegue fazer isso. Você não vai precisar dar drop em tabela, não vai precisar dar drop em campo, não vai precisar fazer o script inteiro de reversão, beleza? É só rollback e pronto. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Agora, eu vou setar aqui, ó, set autoddl para on, beleza? Que esse é o padrão. Se você não mexer, ele sempre vai estar ligado. Significa o quê? Vou fazer aqui, ó, create da tabela teste de novo. Só confirmando, ó, select asterisco from teste, ponto e vírgula, beleza? Então, a gente não tem essa tabela aqui. Vou dar um commit aqui para ter certeza de que não tem nenhuma informação pendente de transação, tranquilo? E aí vou fazer aqui, ó, create table teste, certo? Abro parênteses aqui, a do tipo integer, beleza? Fecho parênteses aqui, ponto e vírgula, enter. Perceba o seguinte, o meu autoddl foi setado para on aqui em cima, olha só, set autoddl on. Significa o quê? Que essa tabela aqui, ela já está disponível para consulta, para inserção e para tudo mais. Vamos fazer um teste aqui para confirmar se isso realmente é assim mesmo? Então, vou fazer aqui, ó, select, asterisco, from, teste, ponto e vírgula, enter. Perceba que ele não retornou erro de tabela desconhecida, mas eu ainda não comitei a transação. Então, vou fazer aqui, ó, insert into teste, coloco aqui values, abro parênteses e vou colocar 456, certo? Fecho parênteses aqui, ponto e vírgula e enter. Daí, eu vou fazer um select nessa tabela teste aqui e ele vai enxergar essa informação que eu acabei de colocar. Por quê? Porque eu estou na mesma transação, beleza? Apesar de não ter dado commit ainda. Então, eu vou fazer aqui, ó, select, asterisco, from, teste, ponto e vírgula, certo? E aí a gente consegue enxergar a nossa informação. Ou seja, a tabela está lá e a informação está lá. Agora, e se eu der um rollback aqui, será que ele vai voltar à estrutura da tabela? Lembrando que o set autoddl está on. Ou seja, teoricamente, ele comitou a alteração de estrutura, que foi a criação da tabela, né? Ele comitou essa criação de tabela, mesmo eu não tendo dado commit. Isso é claro, até porque eu consegui colocar a informação ali dentro. Então, olha só, vou fazer aqui, ó, o seguinte, rollback para a gente voltar a nossa transação. Ou seja, esse registro 456 vai voltar. Como eu não dei commit aqui, ó, teoricamente, era para essa tabela deixar de existir, porque eu não informei commit ali. Mas o set autoddl, como ele está ligado, ele vai dar commit automaticamente nessa criação de tabela. E aí, o nosso rollback está limitado somente à inserção do registro. Então, eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula, vou dar um enter, certo? Vamos fazer um select de novo na tabela teste. Enter. E aí, eu consigo fazer o select na tabela, porque a única coisa que saiu dessa tabela aqui, dessa criação, desse script todo que eu fiz, foi o registro. A estrutura continua lá. Então, mesmo que aconteça um erro lá para frente, o que passou pelo script já foi criado, certo? Já foi criado ali e vai ficar lá. Aí você teria que fazer todo o script de reversão, beleza? Então, qual que é a sugestão aqui? Na hora que você for fazer uma atualização de sistema, vamos supor que você tenha alteração de estrutura e também inserção de dados, beleza? Faça em arquivos separados, ou pelo menos em momentos diferentes. Primeiro você roda a criação de estrutura, setando o autoddl para off, certo? Porque se der algum problema na atualização, você consegue simplesmente fazer rollback para voltar tudo. Beleza?
Depois que você rodou tudo isso, aí sim você dá o commit e começa a mexer com os dados. Porque se você já criou a tabela, mexer com os dados aqui é mais tranquilo, beleza? Então, você vai ter a certeza de que se a estrutura está lá, é porque toda ela rodou tranquilo. Se a estrutura não está lá, significa que a atualização não deu certo em algum momento, certo? E aí você pode capturar a mensagem de erro e tudo mais. Então, a grande vantagem de usar essa palavrinha aqui, esse set autoddl para off, você não precisa se preocupar em fazer reversão de atualização, já que uma simples palavra, que é a rollback, consegue reverter tudo, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Esse é o último vídeo do canal, certo? Semana que vem o canal vai estar fechado para conteúdos novos, inclusive não vai ter live aberta para todo mundo, tá? Porém, vai ter conteúdo para as pessoas que se inscreveram para a Semana do Arrependimento, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve lá, é gratuito, você vai receber conteúdo de PSQL, cara. Eu não passo PSQL aqui no canal aberto, porque é um conteúdo que é o meu xodó. É um conteúdo de luxo que só as pessoas que compraram treinamento têm, porém eu passo algumas coisas que você vai ser capaz de fazer caso você tenha um treinamento completo, beleza? Então, todas as aulas que eu vou passar na semana que vem, só para quem se inscrever, são totalmente gratuitas. Você pode pegar e pode utilizar no seu sistema sem problema nenhum, beleza? Daí, na outra semana, a gente volta com vídeos aqui no canal normalmente, beleza? Então, é isso, te espero semana que vem, na Semana do Arrependimento. Espero que você esteja tão ansioso quanto eu para essa semana de evento, que vai ser top demais, tem só conteúdo de primeira, que eu já preparei algumas coisas aqui já, os assuntos, tudo, já tenho tudo organizado e começar agora a gravação desses conteúdos, beleza? Então, não perca. E eu te espero lá. Valeu, falou, tchau, tchau.